Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 14, texto muito conhecido, um fato também histórico muito conhecido por todos nós. Êxodo 14, vamos ler de 15 ao 30. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e se pôs por trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridão para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrando-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra eles, contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse texto muito conhecido, mas os irmãos que fecharam a Bíblia, mantenham ela ainda aberta. Em Êxodo 14. Esse texto fala da travessia do Mar Vermelho. E nenhum outro texto é tão lembrado pelo povo judeu, pelo povo de Deus, sobre esse fato. Talvez pela magnitude, talvez pelo grande milagre que ali se sucedeu. O povo de Israel toda hora está lembrando. E essa história foi passada de geração por geração entre o povo judeu e entre nós também, chegaram até nós. Inclusive, até recentemente teve uma, eu não sei se pode dizer novela, filme, alguma coisa, né, sobre esse fato, porque realmente foi um fato grandioso demais. A situação aqui narrada, ela é dramática, porque depois de passar 400 anos como escravo, passar por 10 pragas, né, eles presenciaram as 10 pragas e como o Senhor fez o livramento, endurecido muito o coração por parte de Faraó, o coração de Faraó ficou muito duro, e eles estão diante de algo desesperador, diante de uma calamidade. E depois de todos os problemas que teve, Faraó permite a saída
do povo de Deus de lá. Aí o povo saiu para adorar ao Senhor, sem saber muito bem aonde iria, mas eles levam tudo e vão. Aí quando eles chegam no deserto, eles andaram, aí chegando no deserto, estão de frente com o Mar Vermelho. Levaram tudo, todos os seus pertences, saíram da terra do Egito e estão de frente para o mar. Deus poderia ter levado eles para outro caminho. Havia outro caminho a ir. Mas os outros caminhos que havia muita guerra. E o Senhor queria preservar e não desanimar o povo. Mas mais do que isso, Deus leva o povo de Israel porque ele tinha um propósito. Um propósito naquele momento. Eles foram parar de frente ao mar. O povo se vê numa situação bastante complicada, né? Vamos para onde? Direita, deserto. Esquerda, também deserto. De frente, temos o mar. E para ajudar, por trás, alguém chega com a notícia: ó, Faraó está chegando aí. Faraó está vindo aí. O povo se vê numa situação encurralada, numa situação complexa. O povo olha e não vê nenhuma perspectiva de solução para o problema deles. Eles estão desesperados. Eles estão numa situação tremendamente grave. Para todo lado que eles olham, eles não vê solução. Tudo está muito difícil. Será que nenhum de nós já passou por uma situação dessa? Um contexto semelhante? Não vê saída por um problema? Não vê solução por um problema? A gente olha por todos os lados e não vê solução. A gente olha as circunstâncias e não vê solução para nada. Fica com medo, se sente encurralado porque nós não vemos opções. Às vezes a gente pode até passar por uma situação dessa. A situação do povo de Israel também era essa. Não há caminhos, não há alternativas, não há opções. Tenta você colocar no lugar deles. Analisar. Você está lá no deserto, levou tudo, está fugindo. Aí para frente tem o mar, deserto para os dois lados, e o Faraó está vindo para te matar. O que é que eu faço? O povo se pergunta. O que é que eu faço? Você se pergunta. Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou fazer? Nessa situação, a gente percebe no livro, né? Vamos ver o versículo 10. O povo tem duas respostas para o problema, que talvez sejam algumas respostas. O povo se vê numa situação difícil, e a resposta do povo, eles clamam a Deus. Mas eles não clamam a Deus de uma maneira tranquila. Isso é choro mesmo, é desespero. Eles estavam clamando a Deus de medo da situação. Eles estavam clamando a Deus chorando. Meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? O que vai acontecer? E eles teve outra resposta, que às vezes nós fazemos também. Eles foram irônicos. Ah, Moisés, então é isso que você fez com a gente? Quer dizer que lá em Egito não tinha túmulo para todo mundo? Então você resolveu trazer a gente para cá, para que todo mundo morresse aqui e poupasse os túmulos do Egito? Né? Então é isso que você queria com a gente? E aí isso é um prato cheio para aqueles pessimistas, né? Viu? Eu te disse. Eu falei que não ia dar certo. Eu falei que esse negócio de sair daqui do Egito é furada. Eu falei que esse Moisés não é uma pessoa muito confiável. Tá vendo? Agora o que vai acontecer? Nós vamos morrer. O Faraó vai vir aqui e não vai perdoar ninguém. Como é que pode, gente? A gente se pergunta. Um povo que acabou de ver
as 10 pragas. Acabou de ver a ação de Deus. E agora se desespera porque não acha solução. Vai imaginando você também nessa situação. Não consegue fazer outra coisa a não ser chorar. Nós somos assim também. Nós choramos numa situação difícil. Nós nos desesperamos. Nós fazemos acusações. Nós murmuramos exatamente o que o povo de Israel estava fazendo naquele momento. Nós reagimos assim também quando a situação está difícil. Não somos muito diferentes do povo judeu. E quero que os irmãos saibam de uma coisa: a murmuração, quando você murmura, invariavelmente a murmuração é contra Deus. Você pode reclamar de alguém, mas no final é contra Deus. Senhor, por que tu permitiu que isso acontecesse comigo? Senhor, por que você permitiu que tal pessoa cruzasse os meus caminhos? Senhor, por que tu permitiste essa doença? Senhor, por que tu permitiste eu perder o emprego? A murmuração normalmente é contra Deus e não contra as pessoas. Olhando esse texto, 3 respostas a gente pode dar a essa situação. Como devemos responder a Deus? Todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós passamos por situações complicadas. Mas olha, amados, o importante não é saber a dimensão da sua angústia, da sua tristeza, mas a questão é saber: Deus está do seu lado. A questão é saber: Deus está do seu lado? O texto mostra que parece que Faraó está no controle, que o povo egípcio está no controle. Eles têm mais armas, são pessoas mais preparadas, são pessoas com poder bélico altíssimo, tem cavalos, cavaleiros. Era a nação mais poderosa da sua época. E essa nação poderosa estava vindo com tudo para cima de um povo que era escravo. Passou 400 anos escravo. O que é que poderia acontecer? Imagine, irmãos, os Estados Unidos resolver lá que vai matar o povo curdo, que é um povo nômade, né? Que é um povo que não tem nação, não tem país. E os Estados Unidos vai lá e resolve atacar e dizimar aquele povo. É mais ou menos isso. Que segurança tem aquele povo curdo se os Estados Unidos resolvessem matá-los? Atacar com todo o seu poder militar? Aqui é semelhante. Nas escrituras a gente vê homens e mulheres tentando entender o que é que está acontecendo quando vem a grande dificuldade, os grandes problemas, né? Mas o fundamental é saber que lado que Deus está. Deus está do seu lado. Então não importa o tamanho da angústia, Deus está do seu lado. Não importa a força do outro lado. Moisés tinha noção disso. Moisés sabia de que não importa o tamanho do poder de Faraó, Deus estava do lado dele. E ele começa a instruir o povo no versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu acho incrível isso, porque de uma certa forma mostra assim, é o seguinte:
Você está chorando, você está desesperado? É o seguinte, eu estou do seu lado, agora é comigo. Fica quietinho, sossega, deixa Deus ser Deus. Deus está falando isso, agora é comigo, eu estou do seu lado, eu vou agir. Às vezes nós agirmos por conta própria. Às vezes nós queremos achar soluções, quando Deus já está com a solução ali. Deus está falando assim, olha, aquieta, sossega, o negócio é comigo, é eu que vou pelejar, é eu que estou nessa guerra com você, é comigo que vai, eles vão ter que se ver agora. Mas nós muitas vezes não estamos vendo Deus do nosso lado, nós não estamos vendo Deus dizendo assim, eu estou aqui e vou pelejar a seu favor. Nós estamos cegos diante das nossas murmurações, nós estamos cegos e surdos diante dos nossos desespero, e não ouvimos Deus falar assim, agora é comigo o negócio, sossega. A gente fica tão preocupado com as circunstâncias e não vê que Deus abriu o mar vermelho. A gente fica dando piti porque as coisas não estão indo bem, a gente fica reclamando porque as coisas não estão indo bem, e Deus que abriu o mar vermelho está dizendo, eu vou pelejar a seu favor, aquietai-vos, ficar quieto, calar, eu vou agir. Esse mesmo Deus está do lado. Quem é o seu aliado nessas horas? É suas certezas? É suas convicções? É seus amigos? O seu aliado nessas horas de desespero é o seu desespero? Você bate no peito, eu sei como resolver as coisas. Aí quando não dá certo, aí você vai atrás de Deus. Quem é o seu aliado nessa hora? Às vezes nós queremos agir em vez de deixar Deus agir, e Ele está do nosso lado. Mas o interessante é que nesse texto a gente pode observar também que é alguma coisa que às vezes a gente custa entender, mas obstáculos são oportunidades para Deus demonstrar o seu poder. Irmãos, entendam isso. Veja só no versículo 17 e 18. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os obstáculos intransponíveis são forma para que Deus evidencie o seu poder em nós e Ele ser glorificado. Deus tem um propósito, sabe? E a mim me parece que quanto negligenciamos o glorificar a Deus, Deus vai dar um jeitinho para você glorificá-lo, sabe? Deus vai começar a evidenciar na sua vida o milagre dele, o poder dele, porque você tem negligenciado o poder e o milagre do Senhor. O problema é que nas situações a gente não percebe as ações e a intenção de Deus. A gente não consegue entender ou perceber o que está acontecendo nos bastidores do sagrado. O mar vermelho, na verdade, é um palco. A gente não consegue deslumbrar o que é que está acontecendo no sagrado. Jó é um exemplo disso. A gente olha e lê o texto de Jó e começa a se perguntar: ah, se Jó soubesse o que está acontecendo, se Jó soubesse que Deus está deixando isso acontecer, se Jó soubesse que Deus está vendo e abandonando tudo isso. Mas a gente
percebe que Jó não tem noção do que está acontecendo. Ele sofre, é uma situação muito difícil para ele, é uma situação tremendamente complicada, mas ele não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Às vezes nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada, e a gente não entende por que está acontecendo isso comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Jó reclamou tanto. E é interessante que, se vocês observaram todo o capítulo de Jó, Deus não respondeu para ele, não. Deus não respondeu para Jó o porquê de tudo aquilo. Se nós conseguíssemos, se a gente soubesse o que é que Deus está pensando em permitir algumas coisas na nossa vida. Se eu soubesse por que está acontecendo isso comigo. Irmãos, eu tenho uma grande novidade para você. E um aviso. Isso não vai acontecer. Você não vai saber os motivos de Deus enquanto você está passando pela dificuldade. Cabe a Deus isso. Seria interessante você descortinar esse palco e olhar nos bastidores e entender o propósito de tudo isso, mas você não vai saber. Nessa hora Deus quer que percebemos a presença dEle. Nessa hora Deus quer que nós confiemos nele, isso é fé. Deus quer que nós tenhamos fé, crer nele. Se a gente começa a entender a razão de tudo, nós não vamos ter fé e não vamos crer. Mas Deus tem um propósito. Na vida de Jó, tudo está no sobrenatural. Poderes do céu e do inferno estão ali em confronto. E o que ele vê é o quê? É só o caos. Ele vê uma situação caótica na Bíblia dele. Ele não consegue entender o que está acontecendo. A Bíblia, na verdade, alguém já disse, um teólogo já disse, de que a Bíblia é a história de Deus agindo na história do homem. Nós vemos isso em toda a narrativa bíblica. É a história de Deus agindo na história do homem. A Bíblia demonstra a presença de um Deus que age de forma natural na vida do homem. Um Deus sobrenatural nas suas manifestações. Agora observe a vida de José. Nós sabemos o que aconteceu na vida de José foi sobrenatural porque a Bíblia fala. Porque senão não tem nada de sobrenatural ali. O menino nasce num lar tremendamente complicado. 4 mulheres disputando o amor de um homem. 2 esposas e 2 concubinas. Menino nascendo de tudo quanto é jeito lá. Daí José começa a ter sonho e começa a criar encrenca com os irmãos. Cadê Deus aí? Olhando pela perspectiva do homem natural. Aí depois disso, ele é vendido como escravo. Primeiro tentaram matar. Aí um dos irmãos teve dó e vendeu. Aí quando José estava lá, se dando bem, acontece uma mentira muito grande e ele vai para a prisão. Cadê Deus aí? Cadê Deus? Percebe que a gente não consegue enxergar, se não é a narrativa bíblica, a gente não consegue enxergar muito bem Deus ali. Aí na prisão ele vai, faz amizade, consola, revela sonhos. O rapaz sai da prisão e esquece dele. Esquece dele. Um morre, o outro que sai esquece. Ele continua na prisão. Cadê Deus aí? Mas Deus está agindo. Deus está preparando José por algo grandioso.
Mas é Deus que está fazendo isso na história de José. Deus está agindo na história de José. Deus está agindo na história de Jó. Eles não entenderam o propósito de Deus até chegar ao fim. Seria bom se eles soubessem os bastidores do que estava acontecendo no sagrado. Mas eles não souberam, eles simplesmente creram. E que Deus está fazendo na sua história? Você tem percebido Deus na sua história? Você tem percebido Deus na sua vida? Você tem percebido Deus agindo de uma maneira maravilhosa na sua história? Deus quer ser glorificado através de você. E esse mesmo Deus que separou o Mar Vermelho de uma forma grandiosa, é um Deus que pega uma menina pobre, faz dela uma rainha, para lá na frente ela livrar o seu povo, que é o caso de Esther. É o mesmo Deus que leva Noemi, que está passando fome na sua terra, leva ela para uma terra distante, e lá ela perde o marido e 2 filhos, e ainda fica com as noras, né? Perdeu os filhos e ficou com as noras. Ela vai para lá, volta, não entendendo o que está acontecendo. Ela é e se torna a tetravó do maior rei de Israel. Ela talvez não entendeu nada, mas Deus estava agindo na história dela. Ela se tornou tetravó de Davi, maior rei de Israel. E mais, da linhagem dela veio o Salvador do mundo. Deus está agindo na sua história. E nós temos que aprender, irmãos, de que o céu nunca é pego de surpresa. Por mais desesperador que seja a nossa situação, por mais difícil que seja o obstáculo, Deus está no controle. Deus não é pego de surpresa. Faraó devia estar dizendo: vamos lá, eles estão desesperados, estão fracos e chorando. E Deus disse: fique tranquilo, eu vou agir do meu jeito, estou no controle. No céu não há espanto. Ele sabe o que vai acontecer com você. Ele sabe da sua história. Ele sabe o que está se passando. Ele está no controle. Ele vai abrir o mar. Não há espanto no céu. No céu lá não tem esse negócio: nossa, aconteceu. Não, lá no céu não tem nada disso não, né? A agenda de Deus, ela não muda, ela não se espanta. Nós também podemos responder de uma seguinte forma: a gente nunca olhar para a adversidade, e sim para as possibilidades. A nossa tendência é olhar a adversidade e fixar nela. Quantas e quantas vezes a gente olha o problema e só olha o problema, só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê os conflitos, só vê as aflições, só vê as angústias, né? Dificilmente a gente, numa situação dessa, a gente pensa assim: vou olhar para o poder de Deus a quem eu sirvo. É essa que tem que ser a nossa atitude: olhar para o poder de Deus a quem eu sirvo. Afinal, o seu problema, por acaso, é maior do que o Deus? Existe algum problema maior que o poder de Deus? Não. Faz sentido o desespero? Faz sentido a desesperança? Vocês não crêem no Deus que abriu o Mar Vermelho? Olha o exemplo de Pedro.
Pedro, um homem experimentado no mar, e ele estava com medo quando houve a tempestade no mar. Devia ser uma tempestade muito forte, porque para quem não conhece o mar, qualquer ventinho é complicado, mas para um homem experimentado como Pedro, a tempestade estava forte e eles estavam com medo. De repente ele vê Jesus andando sobre as águas. E Pedro, ousado como ele é, ele fala: olha, Senhor, se for tu mesmo, permita que eu ande sobre as águas. Aí Jesus fala: vem. E ele foi. Ele começou a andar sobre as águas. Mas qual momento ele começou a afundar? Quando ele percebeu a força do vento em volta dele. Quando ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar ao seu lado para as circunstâncias. E aí ele começou a afundar. Ele teve a possibilidade de andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, confiando no poder de Jesus, ele andou e a força do vento não fazia efeito sobre ele. Mas quando ele parou e olhou para as diversidades, aí sim ele começou a afundar. Assim ele começou a naufragar. E às vezes nós ficamos olhando somente as dificuldades e não percebemos Deus do nosso lado. E Jesus dizendo: vem andar comigo. É uma questão de foco. Aonde nós estamos olhando quando nós estamos com dificuldade? Irmãos, não esqueçam, dificuldade virá, problemas virão. Todos nós teremos aflições, todos nós passaremos por dificuldade. A diferença é, você vai olhar para quem? Para as dificuldades ou para Jesus? Vocês vão se importar com o quê? Com as dificuldades e tamanho delas ou com o poder de Deus? Olha para o poder de Deus. E Deus dá 3 ordens aqui para a gente ir encerrando. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O temor é falta de confiança. E o Senhor fala assim: gente, não temas, eu estou contigo. O Senhor é a minha luz. No Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor quer falar para você: não tema, confie, eu estou aqui, o negócio é comigo, eu vou abrir o mar. Ele fala assim também: aquietai-vos e sossegai esse coração. É só um coração que confia que fica sossegado. Só um coração que confia fica quieto. Eu não estou dizendo que essas coisas são simples, mas com Deus é. Às vezes seu coração não está quietando porque você quer usar suas próprias forças. Mas aquieta o seu coração em Deus e vede o livramento que o Senhor vai nos dar. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Gente, nós conhecemos várias promessas de Deus. Aquietai o seu coração, eu estou do seu lado. No Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. É Deus que está falando isso. Não é bom isso?
a gente perceber que nós temos um Deus que está dizendo: sossega, fica quieto. Até falando assim: fica quietinho, cale a boca, deixa eu ser Deus, eu vou agir. Porque até parece assim, quando Deus fala assim para Moisés, né? Por que clamas a mim? Não parece que Deus está bravo com Moisés? Aqui no versículo 15: por que que você fala para mim? Por que você está querendo falar comigo? É o seguinte: vocês já choraram, vocês já reclamaram, vocês já oraram, vocês me buscaram. Sabe o que vocês têm que fazer agora? Marchem. O problema é que nós ficamos muitas vezes numa atitude de vitimismo, numa atitude de eu sou coitadinho, numa atitude de tudo dá errado comigo. O Senhor está falando: marche, parta para a ação, levante. Essa atitude nossa de vítima, ficar choramingando, a gente fica choramingando pelos problemas. O Senhor está falando: vá em frente, siga em frente, marche. A gente se acha vítima, a gente fica esperando Deus abrir o mar. Quando que Deus abriu o mar? Quando Moisés levantou as mãos, houve uma ação, e o povo foi, o povo tocou, o mar se abriu. Não é para ficar parado, é para seguir em frente. O Senhor está falando assim: eu vou resolver o problema, mas não fica em casa choramingando, não fica em casa reclamando, não fica em casa sendo vítima. Vá em frente, marche. Essa atitude nossa de vítimas, de ficar choramingando, de ficar lamentando as coisas que nos acontecem, não é a atitude que Deus quer de nós. Deus quer que nós agimos, que partamos para a ação. Deus quer que a gente marche. Deus vai abrir o mar. Nós precisamos confiar que Ele vai abrir o mar. Porque se você não fizer aquilo que lhe cabe, tomar a ação, confiar no Senhor, o mar não vai se abrir. Deus poderia ter falado assim para Moisés: não, eu estou abrindo o mar. O que Ele falou? Levante a sua mão, haja, faça alguma coisa e diga ao povo que marche. O Senhor quer de nós atitudes de confiança, de propósito. Se você ficar em casa choramingando, se você ficar em casa somente lamentando, não adianta Deus abrir o mar. Deus quer que você marche, parte para a ação. Atitude de vitimismo, de eu sou coitadinho, eu sou assim mesmo, a vida é dura comigo, as coisas estão sendo difíceis para mim. Não. Deus está falando: vá em frente que eu estou com você. Vá em frente, marche. Nós precisamos, irmãos, entender essas maravilhas do nosso Deus, porque não importa o tamanho do seu mar vermelho, Deus está dizendo assim: marche, marche, confia, marche. Que o Senhor possa estar nos abençoando, irmãos, que a gente possa entender o recado de Deus. E como os pastores, alguns homens de Deus falam, de que quando está preparando a mensagem primeiro tem que falar a pessoa, né? E às vezes serve de lição para a pessoa. E esse estudo realmente falou muito ao meu coração. Sabe, me fez pensar em várias coisas que eu tenho feito na minha vida ou na minha atitude. Quantas vezes a gente fica lamentando por negócios que não deram certo,
Quantas vezes nós ficamos lamentando por emprego que não deu certo? Quantas vezes a gente fica lamentando sobre sonhos que não se realizaram? E a gente fica só lamentando. A gente esquece de entender de que Deus está no controle. Deus tem o controle sobre a minha história. Deus tem o controle sobre a sua história. Ele quer desenvolver um projeto grande para a sua vida. Vá em frente. Marche. Não importa o tamanho da sua complicação, da sua dificuldade. Vá em frente e marche. É uma posição que eu quero tentar tomar na minha vida sempre. Orar para Deus para que eu consiga isso. Mas em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de lamentar, marche. Deus está do meu lado, eu sei disso. E Ele é o Deus da minha história. Que Ele seja o Deus da história de cada um de vocês. Amém, irmãos?